Deus é um só. Mas por que Deus é um só? Porque só existe um único Deus, Criador do céu e da terra e de tudo que nela existe, e isso é confirmado durante toda a Escritura, chegando até mesmo ser confirmado por Jesus que só existe apenas um Deus. João capítulo 17 versículo 3 diz: E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Se só existe um Deus, então porque Jesus também é considerado Deus, ele não é considerado Deus se ele é Deus, mas por motivos completamente diferentes. Se você já se perguntou sobre a divindade de Jesus, não digo questionar apenas, mas buscando entender o porquê Cristo é. Este vídeo é para você e como você é inteligente, vai entender as coisas que direi neste vídeo. Se você ama a Escritura e quer aprender mais, me ajude, deixando seu like, comentando e colocando suas dúvidas ou questionamentos nos comentários. E compartilhe nas redes sociais para que alcancemos mais pessoas com essa luz. Conto com você, bora continuar. A Escritura diz que Jesus já existia e que estava com Deus. Por este motivo, ele é Deus. João capítulo 1 versículo 1 e 2 diz: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Se Jesus é Deus só porque estava com Deus, então por que os outros seres como anjos e arcanjos, entre outros, não são deuses também, já que também estavam com Deus? Na verdade, a resposta para isso é bem simples. Os anjos e suas hierarquias foram criados por Deus, porém Jesus não foi criado. Muito pelo contrário. Tudo foi criado por Deus por meio de Jesus. João capítulo 1 versículo 3 diz: Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. O estar com Deus não se refere a estar com ele no céu. O texto se refere a algo mais íntimo e profundo. Jesus no capítulo 10:30 diz: Eu e o Pai somos um. Se Jesus também é Deus, então quer dizer que existem dois deuses. Isso não seria contradição. Não existem contradições. Jesus é Deus porque Deus é Deus. Assim como todas as pessoas são seres humanos. Porque Adão era humano. Se você ficou perdido, recomendo que assista ao vídeo que deixarei na descrição ou no comentário fechado, vai te ajudar bastante. Continuando, Jesus é chamado de Verbo, ou seja, a palavra. Pedro diz: Para onde iremos se só tu tens a palavra de vida eterna? Jesus diz na tentação no deserto: Nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Mas em nenhum desses exemplos ele foi chamado de palavra. Evangelho de João diz: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Jesus é o Verbo, ele é a palavra. Mas isso ainda não explica porque ele é Deus. Jesus diz que ninguém jamais viu a Deus a não ser ele. E no verso 14 do capítulo 1 de João disse: Ninguém jamais viu a Deus, a não ser o Filho unigênito que estava no seio do Pai, ou seja, Jesus estava no seio junto do Pai e que somente ele viu o Pai. Mas o que seria seio do Pai? Pode significar tanto ao lado como no meio. Resumindo, Jesus não é o Pai, mas estava com o Pai. Jesus é a palavra que saiu da boca de Deus, palavra que antes já existia. A Escritura também diz que a boca fala do que está cheio o coração. Com outras palavras, Jesus é a palavra que saiu do coração de Deus, que foi expressa pela boca de Deus, palavra que traz vida eterna. A Escritura também diz que Jesus é a imagem do Deus invisível, que nós já sabemos que Deus é somente o Pai, porque o Pai jamais foi visto, mas Jesus sim. Então espera, Jesus não é Deus por isso? Lógico que ele é Deus, e Jesus fala na Escritura que a vontade dele é fazer a vontade do Pai, e que tudo que o Pai mandar ele fazer, ele faz. Então até as coisas que Jesus fazia, era o Pai fazendo por meio dele. Jesus tem a essência divina, porque estava no coração de Deus, porque ele foi expressado, manifestado, revelado de forma que todos pudessem vê-lo e a fim de que todas as coisas fossem criadas através dele, pelo Pai. Jesus é Deus. Porque ele saiu de Deus e ele não foi criado porque já existia em Deus. Mas os anjos e nós seres humanos fomos criados por Deus, porém Jesus foi expressado, falado. Aquilo que antes só existia em Deus para que Deus fosse visto, ele expressou sua palavra. Palavra pelo qual o que era invisível se tornou visível. No princípio criou Deus os céus e a terra, e Hebreus capítulo 11 versículo 3 diz: Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Jesus é a expressão perfeita de quem Deus é. Jesus é divino porque saiu do divino. Se este vídeo te ajudou a entender algo, e eu sei que te ajudou porque você ficou bem atento, pois é bem inteligente, deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Se ficou sem entender, convido a assistir de novo, vai te ajudar bastante. Um abraço e até a próxima.